Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a América Central, uma sub-região do continente americano muito importante, tanto na questão econômica assim como no processo de ligação entre a América do Norte e a América do Sul. A princípio você precisa lembrar que a América Central tem uma área de aproximadamente 522 mil quilômetros quadrados. E um fato interessante é que a América Central está predominantemente entre dois grandes paralelos. Ao norte nós temos o Trópico de Câncer, tudo bem? E ao sul nós temos a linha do Equador. Então, nesse contexto, nós podemos perceber que a América Central está principalmente concentrada nas áreas da zona intertropical, ou seja, um clima tropical. E o outro fato que nós precisamos lembrar é que a América Central ela se divide em duas áreas. Nós temos a América Central Istmica e temos a América Central Insular. A América Central Istmica é representada por países com áreas continentais, como Belize, Guatemala, Honduras, Nicarágua, El Salvador, Costa Rica e Panamá. Já a América Central Insular ela é representada pelas grandes e pequenas ilhas, da área da América Central, como exemplo Cuba, Bahamas, Haiti, República Dominicana, Porto Rico, São Cristóvão, Antigua e Barbuda, Jamaica, e assim como vários outros que pertencem a essa área insular do continente americano, concentrado na América Central. Outro fato que nós precisamos lembrar é que o clima do continente americano é bastante diverso e o da América Central, pelo fato de estar concentrada em zona intertropical, o clima predominante é o clima tropical, tudo bem? E equatorial. Nesse caso, você percebe que é um clima quente e úmido. Nós precisamos lembrar também que existe uma diversidade vegetal, mas como existe o predomínio do clima tropical, nós temos o predomínio das florestas tropicais. Já em relação à questão do relevo, nós precisamos lembrar que o relevo da América Central é bastante interessante. Ele é um relevo bastante irregular, com a presença de áreas montanhosas, com a presença de áreas de morros, planaltos, planícies e até áreas de depressão. Tudo bem? Um outro contexto que nós precisamos lembrar na América Central é a questão da sua hidrografia. Pelo fato de estar numa área marcada por áreas de ilhas, a gente percebe que existe uma hidrografia bastante densa e, claro, muito caudalosa. Haja vista que nós temos aqui as áreas próximas ao Oceano Atlântico, tudo bem? A questão do Mar das Antilhas, que é o Mar do Caribe, as áreas de Pequenas Antilhas. E, claro, aqui nós temos essa outra área marcada principalmente pela questão do Oceano Pacífico. Logo, nós podemos perceber que existe uma grande concentração de rede hidrográfica. Um outro fato que nós precisamos lembrar é sobre a questão da formação territorial, já falado aqui no canal. Não esqueça que antes, na América Central, nós tínhamos o predomínio dos nativos, depois nós tivemos a chegada do colonizador com o sistema capitalista. Entre os principais fatores que contribuíram para a formação territorial da América Central, assim como do restante da América Latina, nós tivemos o surgimento do capitalismo, a presença de riquezas naturais, as expedições marítimas, e claro, o sistema de plantation, que foi um sistema de exploração baseado em grandes propriedades, que nós chamamos de latifúndio, com produção destinada para o mercado externo e que naquele momento, infelizmente, se utilizava da mão de obra compulsória, comumente chamada na época de mão de obra escrava. Tudo bem? Entre os principais impactos, nós vamos ter as desigualdades muito presentes na América Central, tanto é que nós temos países miseráveis como o Haiti, que estão nas áreas da América Central, a miscigenação racial, nós tivemos a mistura entre o nativo e o colonizador e mais tarde o imigrante, e claro, essa área é marcada principalmente por questão de fome, doenças e miséria. Perfeito? Outro fato que nós precisamos lembrar das áreas da América Central é que ela tem uma população absoluta de aproximadamente 45 milhões de habitantes. A sua densidade é bastante irregular, tem áreas com 102 habitantes por quilômetro quadrado, A população ela é bem dispersa pelo território, mas de modo geral existe um predomínio da população em áreas urbanas, com exceção de alguns países que a base econômica está no contexto agrário, tudo bem? O crescimento da América Central populacional é baseado na explosão demográfica, pois é marcado principalmente por alta natalidade, baixa mortalidade, perfeito e claro, um alto crescimento vegetativo, fazendo com que haja um grande crescimento da população nessa área da América
neste caso a América Central. Outro fato que nós precisamos lembrar é que existe uma diversidade religiosa muito grande, por conta dos nativos, por conta da chegada do colonizador e mais tarde do imigrante que vai em direção dessa área da América Central. A questão dos idiomas lá também, né, são bastante diversos, mas de modo geral nós temos o predomínio de algumas áreas do espanhol, francês, inglês e, claro, o idioma nativo. Outra coisa que nós precisamos lembrar é que o IDH, né, infelizmente da América Central, apesar de ser uma região super importante economicamente, ok, é ainda marcado por um baixíssimo padrão de vida. Neste contexto, nós percebemos que existe uma alta mortalidade infantil, baixa renda per capita e elevado analfabetismo, ok? Claro, marcado por intensos processos de favelização. Tudo bem? Já na questão econômica, né, a economia da América Central ela é bastante diversificada, ok? Ela é rica em recursos naturais, né, como água, fauna e flora, ok? Recursos minerais e, é claro, portanto, é marcado por uma rica biodiversidade em decorrência da sua posição latitudinal, ou seja, em decorrência de estar num clima tropical, com florestas tropicais. Uma observação importante é que a economia centro-americana ela é bastante diversificada, como eu acabei de falar, mas ela é predominantemente agrícola, ok? Claro, tem inúmeros problemas, como desigualdades produtivas, tem áreas com dinâmica econômica melhor, perfeito, tem áreas com dinâmica econômica bem inferior, mas importante regionalmente. E, claro, possui um forte comércio interno. Tudo bem? Bem, ainda seguindo nas questões econômicas, nós precisamos lembrar que o setor primário da América Central baseia-se no setor do extrativo vegetal, né, representado pela extração do açúcar, do cacau, do café, da banana, do algodão e do abacaxi. E, claro, né, a questão da extração mineral, né, como a questão da extração da bauxita, que serve de base para produzir o alumínio, e a extração de petróleo. E, claro, como um país agrícola, aliás, como uma área de países agrícolas, nós temos também a concentração da agropecuária. Já no setor secundário, a atividade secundária ela é pouco desenvolvida e é bastante atrasada e, infelizmente, restrita e possui grande dependência de capital, né? Grande dependência de investimento estrangeiro, assim como de tecnologia externa. Tudo bem? Já no setor setor terciário, que é o setor do comércio e serviços, o comércio e serviço tem bastante importância, principalmente destacando, né, o canal do Panamá, que é super importante para a interligação comercial entre as áreas do Oceano Pacífico, ok, e as áreas do Oceano Atlântico. Então, o canal do Panamá é super importante, perfeito e, claro, também por ser conhecido como um paraíso fiscal. Tudo bem? Dando continuidade, nós precisamos, claro, estudar um pouquinho, lembrar sobre o canal do Panamá. Não esqueça que o canal do Panamá ele começou a ser construído ainda no final do século XIX, quando a Colômbia contratou um engenheiro francês chamado Ferdinand Lesseps, né, para construir esse canal. Mas ela não levou à frente, tudo bem? A construção foi retomada exatamente a partir de 1904, quando os Estados Unidos, né, já aproveitando do começo da construção, né, se interessou para poder interligar o comércio local. Perfeito? Claro, levando produtos da costa atlântica norte-americana para a costa do Pacífico, ok? E aí, claro, nós precisamos lembrar também que os Estados Unidos passaram a usufruir desse canal a partir de um processo de concessão, né? Na luta pela sua independência, né, o canal entrou em guerra com os espanhóis. E, claro, os Estados Unidos deu apoio ao Panamá. E em reconhecimento a esse apoio norte-americano, claro, um apoio estratégico, o Panamá acabou concedendo o usufruto, né, o uso exatamente desse canal. Tudo bem? Então o canal passou a ser administrado e utilizado pelos Estados Unidos. Vamos em relação à questão da sua navegabilidade. Não esqueça, ela interliga 2 oceanos, ok? Então, antigamente, antes do canal, né, todas as embarcações que saíram do lado, né, oriental dos Estados Unidos, aqui da área atlântica, eles percorriam toda essa área aqui, ó. Ok? E voltavam tudo novamente para poder chegar na costa, né, do Pacífico norte-americano. Alex, por que não ir por dentro do território? Porque o terreno é acidentado, é montanhoso e teria muito mais gasto e levaria menos produtos e, claro, menos carga por áreas terrestres.
Observe que a distância percorrida era uma distância de aproximadamente 25 mil quilômetros, que levava até meses para chegar do outro lado, tudo bem? Mas com o Canal do Panamá isso foi encurtado, né, para 12 mil quilômetros. E hoje a navegação, dependendo da carga, chega do outro lado em tempo de 4 até 8 horas, ou seja, reduziu distância e reduziu tempo, né, na questão da navegabilidade. Esse canal, não esqueçamos, ele foi inaugurado em 1914, foi devolvido ao Panamá em 1999 e, claro, os Estados Unidos, né, ele por esse canal, ele promove intensos fluxos, ok? Ou seja, grande circulação de mercadoria. Vantagem, não esqueça, o lucro, né, em menor tempo, porque, né, diminuiu de dias para horas e diminuiu a distância de aproximadamente 25 mil quilômetros para 12 mil quilômetros. Tudo bem? A desvantagem é que existe uma limitação geográfica, ok? Em virtude da questão do relevo. Existem os congestionamentos, porque são inúmeros navios para poder entrar nas eclusas, para poder chegar do outro lado, lá no Oceano Pacífico, ok? Os atrasos, riscos ambientais, né, que a gente tem exatamente que se preocupar e, claro, a dependência de infraestrutura, assim como a questão, né, dos ataques que as embarcações podem estar sofrendo à medida que elas vão em direção ao Canal do Panamá. Né? Dados rápidos, aqui o Canal do Panamá mede aproximadamente 81 quilômetros, perfeito, de comprimento, ok? Não esqueça, né, que tem 90 metros de largura, né, no Estreito de Culebra, perfeito, e 350 metros no Lago de Candu. A sua profundidade chega entre 12 a 30 metros e possui 3 sistemas de comportas, né, em Cantu, Pedro Miguel e Miraflores, ok? E para finalizar a nossa aula, nós precisamos recordar exatamente que o Canal de Panamá hoje, né, ainda está sob a administração dos panamenhos, perfeito, mas com intenso fluxo comercial dos Estados Unidos, perfeito? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.